Então, pessoal, voltamos aí para falar agora dos tipos diferentes de indústria, né? As indústrias elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. O principal deles dá conta do seguinte: eu vou classificar a indústria em indústria de base, num primeiro momento. Vão ser aquelas indústrias que vão dar, como o próprio nome diz, base, sustentação, suporte para os outros tipos de indústrias acontecerem. Então, por exemplo, é uma indústria siderúrgica, uma indústria metalúrgica, uma indústria que vai extrair matéria-prima, porém vai beneficiar também essa matéria-prima, vai tornar essa matéria-prima pronta, vai transformar essa matéria-prima e deixá-la pronta para ser utilizada pelo homem. A indústria petrolífera é um outro exemplo de indústria de base. A indústria hidrelétrica, que produz energia, é um outro tipo de indústria de base. Então imaginem, tem uma indústria petrolífera, ela tira lá o petróleo do subsolo, ela faz o beneficiamento desse petróleo e ela entrega para as refinarias para que aquilo seja transformado em combustível. Uma indústria siderúrgica, ela extrai o minério de ferro, extrai, por exemplo, a bauxita do subsolo e transforma em alumínio, ou seja, beneficia essa bauxita, deixa a bauxita pronta para ser utilizada pela indústria. Então, isso são as indústrias de base, as indústrias que vão dar a sustentação para os outros tipos de indústria acontecerem, tá certo? Tomar um cafezinho aqui, mas infelizmente não posso oferecer para vocês, mas sintam-se aí agraciados, pelo menos em intenção, com um café. Segundo tipo de indústria aí, pessoal, vão ser as indústrias de bens de produção ou bens de capital, que são as indústrias de máquinas, de uma maneira geral. Ou seja, as indústrias que vão construir ferramentas que vão também servir a outras indústrias, certo? Mas vão servir a outras indústrias para a produção, efetivamente. Então, uma indústria de máquinas de costura é uma indústria de bens de produção, ou bens de capital, porque ela vai fornecer a máquina para uma outra indústria produzir roupas e ela por si, aí sim essa indústria que vai já ter as máquinas em mão vão produzir roupas para gente. Então essa é a segunda categoria de indústrias aí que a gente está vendo. E em terceiro, a gente vai ter as indústrias de bens de consumo, que vão se ramificar em duas divisões. É uma divisão, na verdade, né, com duas classificações. A primeira delas é indústria de bens de consumo durável, que é eletrodoméstico, automóvel, ou seja, uma indústria que produz uma geladeira, um fogão, ela vai ser uma indústria de bens de consumo durável ou de uso continuado, né? O bem de consumo durável é aquilo que você consome, continuadamente, ele não se esgota logo assim que você consome. Então, todos os bens de consumo que entrarem dentro dessa classificação, dentro dessa categoria, a gente vai chamar de bens de consumo duráveis. Do outro lado, vai haver os bens de consumo não duráveis, que vai ser comida, vai ser bebida. As roupas, olha só, o pessoal vai chamar de semiduráveis, né? Porque uma roupa ela não é descartável, não é como um prato de comida que você coloca lá na mesa, come e acabou. A roupa você usa continuadamente, porém, olha só isso, ela não tem a mesma duração, né, que um eletrodoméstico, na esmagadora maioria das vezes. Você fica muito mais em casa, muito mais tempo em casa com um fogão, com uma geladeira, com uma televisão, do que, né, com uma roupa, normalmente. Então a roupa ela vai entrar, a indústria têxtil ela vai entrar aí como ela vai ser classificada como uma indústria de bens de consumo semiduráveis, tá? Vai haver essa ramificação aí do semidurável, tá? Então, só para a gente poder recapitular, ó. Primeira classificação, indústria de base, que dão sustentação às outras indústrias, elas existem para as outras indústrias poderem acontecer, os seus principais clientes vão ser, inclusive, outras indústrias.
vão ser lá mineradoras, petrolíferas, tudo isso. Segunda classificação, indústrias de bens de produção, né, ou bens de capital. Elas vão produzir máquinas, né, para outras indústrias também poderem funcionar. E a terceira classificação foi indústria de bens de consumo, né, que vai se ramificar aí entre bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, e esses bens de consumo não duráveis também também vai dividir aí entre os tradicionais, que são os alimentos e as bebidas, e os semiduráveis, que seriam aí as roupas, tá certo? Isso é a nossa classificação básica, mais importante. Vai haver outras classificações, tá certo? Do tipo, classificação quanto ao nível de energia e matéria-prima que uma indústria produz. Então ela pode ser leve ou pesada. Do tipo, uma indústria têxtil é uma indústria leve, porque usa relativamente pouca energia e relativamente pouca matéria-prima. Uma indústria petrolífera ou siderúrgica, a siderúrgica é um exemplo melhor. Uma indústria siderúrgica ela vai ser uma indústria classificada como pesada, né? Porque ela usa muita matéria-prima e consome muita energia. É um outro tipo de classificação que a gente vai ter, tá certo? Então, a gente vai poder, de acordo com o critério, classificar a indústria de maneiras diferentes, mas esses são aí os mais comuns, os mais fáceis de aparecer, principalmente na prova de vocês. Tudo bem? Até aí o próximo capítulo. Forte abraço, saúde a todos. Valeu!